ano, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa última aula de ciências do ano. Nós vamos estudar sobre o lixo e esse será o nosso último conteúdo, ok, turma? Peguem, portanto, o livro de ciências, tem atividade para corrigir nele. Você vai precisar pegar também o seu caderno para escrever a atividade de casa e a agenda para anotar. Lápis e borracha, deixe tudo separado que nós vamos começar. Na agenda, você vai anotar que a atividade de hoje será essa. Ciências, caderno. Anotem, será apenas esta atividade e você fará já copiando no caderno a atividade de hoje. Muito bem, segundo ano, vamos corrigir a tarefa de casa da aula passada. Foi na página 166 e 167, foram as duas. O título foi Os Desafios das Novas Tecnologias. A 166 diz assim: leia o trecho a seguir. Você sabia que não se pode jogar materiais usados como pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos como rádio, celular, aparelhos de MP3, entre outros, em qualquer lugar? Você sabia disso? Esses objetos possuem substâncias que podem contaminar o solo e até as águas subterrâneas. Agora responda as perguntas abaixo. Letra A. Na sua casa, o que seus pais ou responsáveis fazem com as pilhas ou baterias usadas? Existem alguns pontos de coleta, especialmente em shoppings, onde é possível descartar baterias de celular ou outra bateria, pilhas e aparelhos eletrônicos em cestos específicos, onde será feito o descarte devido, e também a reciclagem caso aquele produto, aquele objeto possa ser reciclado. Não é bom jogar em qualquer lugar, até porque pode contaminar o solo, deixar nossa cidade muito feia com lixo jogado e espalhado pelas ruas. E o que é que a sua família faz? Caso não haja no seu bairro nenhum ponto de coleta, alguns shoppings das regiões metropolitanas, de Olinda e Recife, existem sim pontos de coleta onde você pode descartar pilhas e baterias para que possa ser feito o descarte devido. Ok, turma? Então a resposta pessoal, letra A. Eu informei que a letra B não será necessário fazer e a próxima página foi a 167. Circule os materiais usados para a confecção do papel. Quais são os materiais que são utilizados para confeccionar o papel, para poder fazer o papel? A árvore, sim, porque o papel vem da árvore. Vocês fizeram um círculo, portanto, na figurinha da árvore. As pedras. Pedras são utilizadas para a fabricação do papel? Não, então essa vocês deixaram em branco. A cola é usada? Não, também não, a cola não é usada. O tecido também não é utilizado, o tecido. A folha da árvore também não, a madeira sim. E o tronco da árvore vocês fizeram um círculo na árvore e no tronco que está cortado. Terceiro, pesquise e depois desenhe como você imagina que é o processo de confecção do papel reciclado. Tem etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Caso você tenha ficado com dúvida, consulte na página 165, que tem aqui mostrando as máquinas que podem ser utilizadas para a fabricação do papel. Então você pode desenhar essas três etapas, cada um no seu lugar devido, e é uma resposta pessoal. Na quarta questão, agora, de acordo com sua pesquisa, descreva abaixo esse processo. Você pode dizer que a madeira foi retirada, cortada, depois ela passa por todo aquele processo. Lembra que nós lemos na aula passada? É feita então a produção da pasta de papel, que é chamada de celulose. Depois é a secagem e a prensagem. Depois esse papel precisa ser seco e prensado para que ele deixe de ser aquele papel grosso e se torne essas folhas finas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Vocês escreveram, portanto, na quarta questão, resposta pessoal também. Muito bem, segundo ano, encerramos a correção da atividade de casa. Você vai agora abrir e passar um pouquinho as páginas. Abra na página 171, que é a continuação da nossa aula de ciências com o assunto sobre
O lixo, página 171, vamos fazer a leitura. O lixo. Lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. O lixo também pode ser chamado de resíduo. Muitos dos resíduos que vão para o lixo podem ser reutilizados através de um processo denominado reciclagem. A reciclagem é você pegar aquele material que, em vez de ele ir para o lixo para o descarte, você pode transformar esse material num objeto, inclusive até em arte. Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. O lixo pode ser classificado como lixo orgânico e lixo inorgânico. E o que é o lixo orgânico? Restos de alimentos, folhas, sementes, madeira, etc. Ou seja, resíduos oriundos de seres vivos de origem biológica. Cascas de frutas, restos de comida, isso sim é lixo orgânico. Mas e o que é o lixo inorgânico? É composto de matéria inorgânica classificadas em 3 tipos. Lixo altamente tóxico. E que lixo altamente tóxico é esse? É o lixo nuclear e o lixo hospitalar. Os médicos usam seringas, luvas, esparadrapos, outros curativos, algodão para fazer os curativos dos pacientes ou aplicação de injeção. E para que ele proteja a mão dele, também não haja contaminação, ele usa as luvas descartáveis, as máscaras descartáveis. Tudo isso é lixo hospitalar altamente tóxico. Não deve ser lançado em qualquer lixo. Precisa uma empresa especializada recolher para fazer incineração desse material. E o lixo nuclear também. Algumas usinas que têm lixo nuclear também é um tipo de lixo altamente tóxico. Não devemos tocar diretamente nesse tipo de lixo com as mãos. Já o lixo tóxico é aquele que é classificado como lixo também eletrônico. Pilhas, baterias, incluindo até a tinta e etc. Esse tipo de material que é lixo tóxico não deve ser descartado de qualquer forma. É necessário que haja reciclagem e a coleta em pontos específicos para que esse lixo não vá parar em lugar indevido. Já o lixo reciclável é o plástico, é o metal, é o vidro, é o papel que nós já conhecemos. Aqui eu trouxe para a nossa aula algumas cestinhas em que podemos fazer sim a coleta de alguns materiais. Por exemplo, o lixo orgânico eu coloco no cestinho marrom. Tem algumas regiões que o cestinho é cinza. Eu conheço o cesto marrom. No cesto marrom, no ponto de coleta, você pode descartar restos de comida, cascas de frutas, tudo aquilo que é orgânico, que é de material biológico, que era de seres vivos, folhas e sementes, inclusive, ok? Então, cestinho marrom, você coloca o lixo orgânico. Já no cestinho amarelo, eu descarto o metal. Latas de sardinha, lata de milho e outros materiais, inclusive até aqueles materiais que acabam se enferrujando, que é de metal, você coloca aqui no cesto amarelo. Então, o metal é no cesto amarelo. Já no cesto azul, você descarta o papel, agendas, cadernos, até livros antigos que você não usa mais. Caso tenha sido danificado, qualquer tipo de papel pode ser reciclado? Não. Papel higiênico e guardanapo não se recicla, porque eles são materiais que foram contaminados. Mas os cadernos, agendas, jornais, revistas, aí sim você pode descartar no cesto azul, que é o cesto do papel. Já no cesto verde, o que é que eu descarto no verde? O vidro, copos de vidro, jarros de vidro, inclusive até espelhos, são colocados aqui no cesto verde, garrafas. Inclusive, se você tiver na sua casa algum material que foi quebrado, melhor dizendo, é necessário embrulhar no jornal ou colocar os cacos de vidros dentro de uma garrafa PET
para que o gari, quando for recolher, ele não se corte, porque ele pode colocar a mão e não saber que dentro do lixo tem vidro. Então, para sinalizar, é melhor colocar o vidro dentro de garrafa PET ou enrolado no jornal. E já no meu cestinho vermelho, eu coloco plástico, garrafas PET, potes de shampoo, copinhos de iogurte, inclusive até esses plásticos daqui, onde nós colocamos outros materiais, é colocado no cesto vermelho. E o nosso planeta fica assim, olha, muito triste quando nós não reciclamos. Quando o lixo é jogado de maneira errada, é descartado de maneira inadequada, o nosso planeta acaba sofrendo bastante. Mas o que acontece quando nós reciclamos? Quando o lixo é colocado devidamente no seu ponto de coleta correto, quando acontece a reciclagem, quando acontece o plantio de árvores, como é que fica o nosso planeta? Felizão! Então vamos reciclar, separar o lixo para que ele possa ser reciclado e não descartado de uma maneira inadequada. Muito bem, segundo ano, vamos continuar a leitura agora com a 172. Diante disso, o lixo pode ter várias origens. Dentre as principais estão os resíduos domésticos, industriais e hospitalares. Todo lixo urbano deve ir para o aterro sanitário controlado. No aterro sanitário, os resíduos sólidos são compactados e cobertos por terra, formando diversas camadas. Dessa forma, colabora-se para a redução de emissão de gases, reduzindo a poluição do ar, bem como a poluição do solo, evitando a produção e filtração de chorume, que é um lixo tóxico resultante da decomposição do lixo. Quando o lixo ele começa a se decompor, se degradar, ele forma esse líquido chamado de chorume, que ele é tóxico. Por isso que o lixo não deve ser descartado de qualquer jeito. O lixo precisa ser tratado e esse é um problema sério que afeta todo o planeta, porque muito lixo pode ser reaproveitado, transformado e ter nova utilidade. Mas isso não aconteça na mesma proporção da produção do lixo e o resultado é que ele se acumula e prejudica o meio ambiente. Muitos animais marinhos acabam comendo bolsas de plástico ou outro material que foi jogado no mar, pensando que aquilo é um peixe. E acaba enchendo a barriga desses animais de muito plástico, os animais acabam morrendo de fome, porque dentro do estômago não tem mais espaço para caber comida. Por isso que o lixo ele deve ser sempre reciclado e evitar de ser jogado de maneira inadequada. Bem, segundo ano, aprendemos sobre o lixo e como podemos fazer o descarte correto. Tarefa de classe 173 e 174. E para casa já você vai copiar a tarefa no seu caderno. Primeira questão. De acordo com o texto, o que é lixo? De acordo com o texto que nós lemos agora, lixo é tudo que não tem mais serventia ou utilidade, que pode ser descartado ou jogado fora. O lixo é tudo aquilo que eu não vou mais precisar dele. Sugestão de resposta, você pode colocar outra à vontade. Primeiro, você pode escrever o seguinte: é tudo pode ser descartado. Descartado. No final, pausem o vídeo e anotem e vamos para a próxima. Segunda questão, o que é lixo orgânico? São os resíduos compostos de restos de animais e vegetais. Sugestão de resposta são, letra maiúscula no início da resposta, são os resíduos compostos de restos. De restos de animais e final, pause o vídeo e
inorgânica. Nós vimos que tem 3 classificações. Ponto final, anotem a resposta. E agora vamos para a quarta questão. Na quarta questão você precisará de lápis de cor para responder. Com a ajuda de um adulto, pesquise como deve ser feita a coleta seletiva e pinte de acordo com a cor de cada lixeira. Eu expliquei para vocês que os cestinhos, os 5 cestinhos, que são materiais que podem ser reciclados, o lixo orgânico, nesse caso, ele pode ser utilizado como adubo. Cascas de frutas, por exemplo, podem servir como adubo para as plantas. O metal é o primeiro cestinho, você vai pintar da cor amarela. O primeiro cesto, que é o metal, pinte de amarelo. Peguem um lápis de cor de vocês e pintem. O segundo cesto é o cesto onde eu vou descartar o papel. Qual é a cor do cesto? Azul. Pinte o segundo cesto de azul. Agora, você vai pintar o cestinho do vidro. Qual é a cor do cesto do vidro? É o cestinho verde. Pode ser qualquer tonalidade de verde, ou verde claro ou verde escuro. Vão pintando, portanto, o cestinho do vidro de verde. Já o cestinho onde eu descarto o plástico, qual é a cor do cesto? É vermelho. Pintem o quarto cesto da cor vermelha. E agora, o último cesto, que é o material orgânico, eu vou pintar da cor marrom. Sempre que você vê esse símbolo, com essas 3 setinhas aqui nas embalagens dos produtos, significa que esse produto, essa embalagem é reciclável. Você vai encontrar esse símbolo daqui nas garrafas PET, nas embalagens de biscoito, nas latas, por exemplo, do milho. Dê uma observada nas embalagens, na parte de baixo da lata, e você vai encontrar esse símbolo aqui dessas 3 setas que parece que elas estão circulando. Ok, turma? Então, vou pintando os cestinhos e vamos para a próxima questão. 174. Leia para responder. Um ambiente limpo é sinônimo de saúde, sendo assim, o acúmulo de lixo é prejudicial e pode causar danos à saúde das pessoas. Para evitar que isso aconteça, é necessário que o lixo seja armazenado devidamente, não deve ficar exposto, deve ser acondicionado em lixeiras com tampa e não deve ser colocado nas ruas ou em terrenos baldios. Letra A. O que o acúmulo de lixo pode causar para as pessoas? Pode causar o quê? Danos à saúde. Danos à saúde. Respondam em ponto final. Letra B. Como o lixo deve ser descartado? Acondicionado, em lixeiras com tampa. Ponto final. Deve ser colocados em lixeiras com tampa. Pausem o vídeo e anotem letra A e letra B. Na 6ª questão, encontre no caça-palavras 7 nomes de materiais que podem ser reciclados. Vamos ver quais são. Você vai encontrar as palavras garrafa na vertical, garrafa. Você encontrará plástico, tem a palavra comida. Comida pode ser vencido com adubo, metais, lata e por último você encontrará a palavra papel. Isso mesmo, de jornal também, jornal, e aqui a palavra papel. Circulem essas palavras e agora você vai pegar o seu caderno para anotar a atividade de casa. Essa é a atividade de casa de vocês. Em quais cestos devo descartar estes materiais? Numere corretamente. Número 1, metal. 2, papel. 3, vidro. 4, plástico. E 5, orgânico.
garrafa PET, latinhas, folhas de caderno, cascas de frutas, copo de vidro, copinho de iogurte, argola de chaveiro, jornais, restos de comida, jarro de flores de vidro e agenda antiga. Pausem o vídeo e anotem. E eu vou me despedir de vocês, pois essa foi a nossa última aula de ciências. Muito obrigada, turma do segundo ano, pela participação durante todo esse ano das nossas aulas. Eu deixo um beijo para todo mundo, boas festas para todos e as revisões, vocês podem vir para a escola para participar junto com os outros coleguinhas, que as revisões serão feitas na sala de aula. Ok, turma? Então fico esperando por vocês. Um beijo para todo mundo e até mais.